André Silva contigo na Hiper FM. É a Filipa Custóias que me faz companhia agora aqui na tua rádio. Uma pitada de nutrição, mesmo a começar. Bom dia, Filipa, como é que estás? Olá, André, bom dia. Está tudo bem bom contigo? Dia. Então, vamos falar de fome e ou gula. de gula. Ok. Exatamente. Fome é uma coisa, gula é claramente outra. Podemos comparar a gula a cravings? Mais ou menos, sim. No fundo o conceito é um bocadinho parecido, que é uma vontade de comer. Às 11 da noite apetece-me um geladinho e eu estou na minha cabeça a pensar, será que isto é gula? Será que isto é craving? Será eu diria que se calhar, é assim, isto não está definido, mas eu diria que se calhar os cravings são um bocadinho mais difíceis de controlar e normalmente é aqui uma componente emocional muito grande. Às vezes a gula é só aquele desejo puro e até passa, sabes? Mesmo uma coisinha doce. Ai, seria agora aqui também aqui um quadradinho de chocolatinho aqui, só para matar a boca. Mas pá, vamos lá então. É tipo isso. Então, este tema, já sabiam que era sobre isto que íamos falar esta semana. Portanto, acho que isto é algo muito importante porque é muito comum ter em consulta pessoas que sentem uma tremenda dificuldade em controlar o apetite no final do dia, e isto não é necessariamente após o jantar, muitas vezes também é antes. E eu acho que isto tem uma componente emocional muito grande. Porquê? Porque esse é o momento a partir do qual o dia é nosso, ou seja, aquilo que me reportam mais é dificuldade em controlar apetite e gestão alimentar a partir do momento em que chegam a casa após o dia, e isto está associado realmente ao início do nosso descanso, ao início da partida do qual o dia é nosso e nós vamos ter um poder de decidir o que é que vamos fazer com ele, não é? Estivemos a trabalhar, as nossas tarefas do dia a dia estão terminadas, o stress do dia acaba por diminuir, esperemos na maioria dos casos, e acaba por ser um momento para descontrair, e muitas vezes isto vem associado com procurar prazer naquilo que está ao nosso alcance, e muitas das vezes aquilo que está efetivamente ao nosso alcance é a comida. Então é importante nós percebermos se efetivamente isto é fome ou é gula, porque quando existe, por exemplo, uma ingestão alimentar desadequada na primeira parte do dia, então no tempo em que nós estamos a trabalhar, isto pode obviamente ser uma consequência, esta fome e esta dificuldade em controlar a ingestão alimentar nesta altura do dia pode ser uma consequência dessa inadequação da comida no geral. E então é importante nós percebermos, é fome ou é só um procurar prazer naquilo que a comida nos vai dar? Porque isto é importante nós às vezes distanciarmos um bocadinho e conseguirmos perceber. É fome de nos apetecer um docinho ou é fome de ter que ir fazer uma sandes porque o jantar não foi o suficiente? Não chegou. Porque nos dói o estômago, temos mesmo a sensação de fome, de estômago vazio, de precisarmos de comer, não é? Fraqueza até, pronto. É importante nós avaliarmos esta situação. E depois é importante também percebermos, existe aqui alguma coisa que não está a correr bem? Há muitas pessoas que não lancham, ou que passam muitas horas sem comer durante a tarde. Eu já fui assim e descontroladas. As minhas refeições de almoço e de jantar eram uma desgraça. Eram descontroladas. Eram descontroladas, sim. Pronto, e então é importante nós percebermos, será que se eu incluir aqui uma refeição vou ter maior controle neste momento do dia? Eu diria que sim. Então vamos trabalhar nisso, antes de trabalharmos em estratégias para controlar a gula nesta refeição. Depois também percebermos se estamos a comer um número de vezes suficientes, se as refeições que estamos a comer estão também elas a ser suficientes para o nosso gasto, porque a verdade é que a maioria das calorias que nós vamos gastar é antes deste período, não é? São antes deste período, portanto é importante percebermos se aquilo que estamos a comer está a ser adequado às exigências do nosso dia, e há pessoas que têm, por exemplo, trabalhos bastante exigentes do ponto de vista físico que requerem uma ingestão alimentar adequada. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos em consulta que, por exemplo, o facto de o local onde trabalham, o sítio onde trabalham tem uma exigência física grande, mas às vezes não é possível parar para fazer uma refeição ali a meio.
Então temos que perceber de que forma é que conseguimos agilizar e melhorar a ingestão alimentar nas outras refeições para que não falhe. E às vezes encher o estômago, entre aspas, não é o suficiente, porque aquela refeição pode nos estar a saciar naquele momento, e pegando na questão da densidade nutricional e da densidade calórica, se calhar aquelas calorias que estamos a meter, apesar de termos enchido a barriguinha, pode não ser o suficiente para aguentarmos o resto da tarde, por exemplo. E pode não ser a estratégia perfeita para conseguirmos realmente ficar saciados a longo prazo. Então, tudo isto tem que ser avaliado. E depois, resolvendo as pontas soltas e chegando à conclusão de que realmente é uma altura do dia que temos mais apetite e mais dificuldade em controlar a ingestão alimentar, porque está associada a esta busca de prazer ligada à comida, porque a questão emocional, a comida vai ser sempre algo emocional. Não há forma de nós dissociarmos uma coisa da outra. A comida traz-nos memórias, traz-nos sentimentos, traz-nos lembranças. Portanto, isso acho que é super importante e é super positivo. Portanto, não devemos querer dissociar uma coisa da outra, temos é que saber controlar. E aqui, algumas estratégias importantes são, por exemplo, antes de chegar a casa, já lanchei, não tenho fome, é gula. Então, saber o que comer nesses momentos. E eu dei o exemplo na semana passada da gelatina light e dos termossos. Por exemplo, estamos a cozinhar, descascamos uma cenoura e comemos uma cenoura crua, por exemplo. Ou então podemos ir com um bocadinho de humus. Por exemplo. Muito bueno. Também podemos fazer, por exemplo, uma salada de tomate, que às vezes é algo que a maior parte das pessoas gosta. E agora com este tempozinho assim de mais calor, saberá sempre melhor. Exatamente, sim. Portanto, isso pode ser uma alternativa. Para depois do jantar, e aqui muitas vezes já está não só associado a esta gula mas muitas vezes associado a alimentos doces, não é? Que vamos à procura de alimentos mais doces, quase como se fosse uma sobremesa. Ter também opções para sabermos o que ir buscar, porque eu acho que esta questão de ter opções é muito importante. Sempre que nós nos sentimos perdidos numa refeição em que não sabemos o que é que havemos de comer, a probabilidade de correr mal é grande. Portanto, essa orientação é extremamente importante. E aqui, terem opções, lá está. Não é fome, nós estamos à procura de saciedade. Ter opções com uma densidade calórica baixa. Há muitas opções no supermercado com baixo teor de açúcar, com baixo adição de gordura, que são opções válidas. Por exemplo, um truque muito fácil que eu acho que não falha. Muitas vezes quando estamos a ver televisão apetece-nos aquelas pipocas, aquele picar, não é? Então o que é que nós podemos recorrer? Dá para fazer pipocas no micro-ondas sem adição de gordura ou de açúcar. É basicamente pegarem num saco de papel, meterem milho lá para dentro, darem 2 ou 3 dobras e meter no micro-ondas. É tão simples quanto isto. Não precisam de ir comprar as pipocas de micro-ondas do supermercado, porque essas estão carregadinhas de gordura. Portanto, isto é uma estratégia. É assim, vão ficar as melhores pipocas que vocês vão comer? Não. Mas a verdade é que nós também não estamos à procura disso. Exatamente. Não vai saber a pipoca de cinema, no entanto, acho que essas guardamos será quando formos ao cinema. Exatamente. Agora, diariamente, estas podem ser estratégias que nos dão algum prazer, que conseguimos matar aquela vontade e aquela gula, mas que não vão comprometer de todo ao nosso peso e a nossa composição corporal e o que quer que seja. Sim, acho que sim. Ficamos aqui com boas sugestões, até porque confesso que eu sou o senhor da gula, não sou o senhor da fome, sou o senhor da gula. A Filipa Costeias fica então por aqui, uma pitada de nutrição na Hiper FM, e ela volta para a semana. Um beijinho. Obrigada, André, até para a semana.